Boa noite, amigos. Estamos novamente buscando trazer umas palavras de conforto e, acima de tudo, tentando manter nossa doutrina entendida, esclarecida, a fim de que consigamos passar por esses momentos, um tanto complicados, porque nem todo mundo tem o hábito, de ficar em clausura, retido, fechado, aprisionado. E eu gostaria de trazer para os irmãos uma mensagem onde nós vamos encontrar o Mestre num diálogo bem interessante com Pedro. Você sabe que Pedro tinha outros nomes, como Simão, Pedro e até Cefas, que era um vocábulo, de origem grega, que significava Pedro. Então o tema que nós vamos abordar, seria a mulher e a ressurreição. Para que você, já tenha uma ideia do que vai ser tocado aqui, essa mulher não é outra senão alguém que ficou muito importante, na comunidade dos apóstolos de Jesus. Até temos escritores que chegavam a chamá-la de uma apóstola, que foi Maria Madalena. Ok? Então, era uma situação bem bonita. Nós vamos encontrar Simão Pedro, ou Pedro, e Jesus. E os dois voltavam, talvez de uma pescaria, mas estavam no barco e Jesus, sendo transportado, vamos dizer, pelo Simão Pedro, que ia remando, e chegaram à praia. Mas o mestre percebeu que Pedro estava com uma expressão carregada, demonstrando preocupação. E, logicamente, ele perguntou, Ô Pedro, o que está vendo? E preso assim, rapidinho, surpreendido por Jesus, Pedro disse, mas, mestre, a lei manda que apedrejemos mulheres que pervertem a sua existência. Isso aí é a lei antiga, E o mestre, tranquilamente, brandamente, responde a Pedro. Pedro, quase sempre não é a mulher que se perverte a si mesma. É o homem que lhe destrói a vida. Mas Pedro não se deu por vencido, não. E continua, os nossos legisladores, diz ele, sempre foram severos com as mulheres decaídas. E olha só o argumento que ele usa. Eu fico com medo, mestre, por vós, que acolhe nas suas palestras, aí nos seus discursos junto ao lago, nas pregações do Tiberíades, o senhor acolhe mulheres meretrizes e de má vida. O mestre, em sua amorosidade, continua. Não há o que temer, Pedro. Eu venho do meu Pai. E não tenho outra vontade a não ser cumprir os desígnios do Pai, que são sábios e misericordiosos. A lei antiga manda apedrejar a mulher que foi pervertida e desamparada pelos homens. Mas também, olha só, determina que amemos os nossos semelhantes como a nós mesmos. Aí está a grande lei do amor, a lei da caridade. O meu ensino, Pedro, é o cumprimento da lei, pelo amor mais sublime sobre a terra. Devemos amar a uma e ao outro, tanto pela expressão de sua ignorância, quanto pelos seus sofrimentos. Então Jesus aqui atribui a ignorância ao homem e o sofrimento à mulher. E olha só o que ele diz.
E o homem é sempre fraco, e a mulher sempre sofredora. A gente percebe, né, que o mestre, ele manteve, né, esta linha. O homem na sua ignorância, o homem na sua fraqueza, e a mulher aguentando tudo, né, sofrendo. Pedro, ele fica perplexo diante da assertiva do mestre. E daí ele pergunta: quereis dizer que a mulher é superior ao homem na sua missão sobre a terra? Pelas colocações que o mestre vem fazendo, ele tira essa conclusão, né? O mestre retruca: um e outro são iguais perante o Pai, e suas tarefas se equilibram na vida, completando-se para que haja respeito mútuo. Consideremos que a mulher recebeu a missão sagrada da vida. Como avançou mais que o seu companheiro na estrada do sofrimento de novo, né? Ele toca nessa tecla. Está mais perto de Deus, que muitas vezes lhe toma o coração para suas mensagens de sabedoria e misericórdia. Estamos percebendo que ele já está, né, levando a conversa para a conclusão final. E olha só, há sempre um traço de ternura feminina nas obras humanas que edificam os espíritos. E aí nos leva, né, a mãe cuidando do filho, a mãe acarinhando, a mãe consolando, a mãe confortando, a mãe dando força. De quem nos lembramos na história dos homens? Se nós fizermos um retrospecto aí, em toda a história dos homens, você vê se falar de mulheres ou de homens políticos, filósofos, generais. No entanto, eles são todos filhos de grande heroína que passa no silêncio, desconhecida de todos, muitas vezes dilacerada nos seus sentimentos íntimos, ou exterminada nos sacrifícios mais pungentes. O mesmo acontece com Deus, não é? Que passa ignorado nas realizações do progresso humano. O ruído, quem é que faz? Os homens. E Deus? É o silêncio. Pedro ouvia tomado de profundo enlevo. Estava, né, em sétimo céu. E será a mulher, continuou o mestre, que confiaremos a missão mais sublime na construção evangélica para iluminar o mundo. E aqui é um reaproximar dos acontecimentos, né, que levaram Jesus ao grande sacrifício. 2 dias após o drama do Calvário, os discípulos estavam em dúvida. Quase todos haviam vacilado na hora extrema. Até Pedro, né, que negou Jesus. Os outros fugiram. O único que permaneceu ali junto à cruz foi João. Pouco compreendiam da necessidade daquele sacrifício. Eles não entendiam por que será que Jesus tinha que passar por esse sofrimento. Ele não era o poderoso Filho de Deus? Fazia curas incríveis, até ressuscitava mortos. Por que passar pelas humilhações que culminaram com a sua morte? Eles ficavam ali conjecturando, se perguntando, se questionando, acabaram esquecendo das mensagens do Cristo, dos seus exemplos, da grandeza dos seus ensinamentos, para ficar ali naquela autotortura, né? Se questionando, será que, né? Será que? E Jesus observava, ele redivivo, ficava observando a dureza do coração de seus discípulos abatidos por ideias negativas. E acontece que ao 3º dia de manhã, Maria Madalena, com muita saudade do mestre que tanto ela amava, foi ao sepulcro do mestre, levou lá perfumes, né? Foi aromatizar o corpo do mestre, cobri-lo com pranto de amor purificado.
Ela foi ao sepulcro com muito amor. Daquele amor que pode realizar milagres supremos. E é engraçado que ela adentra aquela gruta onde estava o corpo e nem percebeu que a pedra havia sido removida. Como o corpo não estava lá, ela, meio chateada, né? Puxa vida, se questionando, mas caramba, o que aconteceu aqui? E já estava se virando quando houve uma voz. Maria, aquela voz, né? Que tantas e tantas vezes, né, ela ouvira. Ela até, ao se virar, pensou, pô, deve ser um jardineiro, né? Mas logo reconheceu aquela voz. Seu desejo era se jogar nos pés do mestre, beijar-lhe as mãos. Mas Jesus a afastou, dizendo, não me toques, pois ainda não fui a meu Pai, que está nos céus. Era a promessa de Jesus que se cumpria. A ressurreição daria a eternidade ao cristianismo. E a gente conhece o resto da história, né? Ela saiu em carreira, né? Debandada. E vai lá os apóstolos. O mestre ressuscitou. Ele não estava lá no sepulcro. Ele apareceu para mim, né? E aí acontece, né? Toda aquela série de outros acontecimentos. Levantava-se a fé. Renovava-se o amor. Morrera a dúvida. E reerguira-se o ânimo em todos os espíritos. É por isso que todos os historiadores do cristianismo, perante a fé profunda dos primeiros discípulos, lembram? Que se dispersaram muitas cidades, né? Fazendo a pregação das boas novas, e muitos deles morrendo como mártires, aquelas mortes terríveis, né? Lá no Coliseu, diante de feras, né? E todos estes historiadores falam, questionam junto com o grande filósofo e historiador francês Ernesto Renan, que faz esta pergunta: onde está o sábio da terra, o mais sábio, que já deu ao mundo tanta alegria quanto a carinhosa Maria de Madalena? Por que ele diz isso? Porque de que alegria ele está falando? Alegria de que, ao dizer o mestre está vivo, ela proclama a vitória de sua doutrina, que hoje nós abraçamos como a doutrina espírita, cujo lema maior é, até que foi do evangelho nosso desta noite, fora da caridade não há salvação. Muito obrigado.